Oi, gente, muito bem-vindos ao Tete a Tech, o primeiro episódio no podcast da CSP Tech. Estou aqui, eu sou o criador de conteúdo da CSP Tech. Estou aqui junto com o Matheus, nosso diretor comercial. Ele vai dar o nosso outro gancho para a gente para apresentar o nosso convidado. Olá, todo mundo. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo, que vamos ter uma série a partir de agora. Bate-papo muito legal, que vamos escolher alguns temas interessantes aí do universo tech. É um universo que mesmo as pessoas que não estão inseridas nele gostam muito de ouvir, porque a gente sabe que é um mercado muito aquecido. E eu acho que tem vários temas aí que são muito mistificados aí pelas pessoas. Eu acho que a nossa ideia aqui é justamente ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre esse mundo de uma forma simples, uma comunicação que qualquer pessoa possa ouvir e gostar. Esse é o nosso objetivo aqui. O maior objetivo da minha vida é fazer minha avó, por exemplo, entender de tecnologia. Coisas simples da melhor maneira possível, né? Se tua avó achar esse papo maneiro, eu acho que a gente atingimos perfeitamente nosso objetivo. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que as pessoas mais ouvem falar e não faz a menor ideia do que é sobre metodologia ágil. Mas a gente não vai falar sobre... Desculpa, vou até voltar. Eu não vou falar sobre metodologia, eu vou falar sobre mindset ágil. Olha, o nosso convidado já deu até um sinalzinho aqui de alegria, de felicidade de eu ter corrigido. Todo mundo ouve, eu quero ser ágil, eu quero trabalhar com ágil, o que é ágil, o que é ágil, o que é ágil. Então, hoje a gente não vai explicar somente o que é ágil, mas a gente vai explicar o porquê que as pessoas escolheram isso e por que isso faz tanta diferença no mundo de tecnologia para entregar soluções e produtos digitais e assim por diante. Por que, afinal de contas, todo mundo escolheu? Né? Saiu da cabeça de alguém? O cara pensou numa forma de pensar, e isso se alastrou pelo mundo todo e todas as empresas de tecnologia usam essa forma de trabalhar, mas também a gente vai desmistificar o fato de isso estar vinculado à tecnologia, porque a forma de pensar ágil não é necessariamente para desenvolver software. Então nós estamos aqui com o Pedro Gomes. Ele é o nosso CTO, o nosso guru ágil da empresa, quem fez a transformação ágil da CSP Tech. Ele que me ensinou tudo que eu sei sobre ágil. E me ensina, inclusive, todos os dias. Continua me ensinando, né? Um cara com bastante propriedade para falar. E hoje, justamente, é o cara que vai ajudar a gente a entender esse cenário. Fala aí, Pedro, tudo bem? Fala, galera. Muito obrigado aí por poder participar do primeiro Tech a Tech. Tete a Tech, por favor. Tete a Tech. Tete a Tech. Não, muito bacana, galera. Bom a gente falar um pouquinho aí, conversar, bater esse papo aí, né? Principalmente com gente que a gente gosta, que tem uma prosa fácil. É melhor ainda, né? E falar um pouquinho sobre esse universo ágil, né? O agile, ou agilidade, ou como quiserem chamar, né? Isso é muito bacana, né? E aí, Matheus, cara, como que a gente vive dentro desse mundo hoje sem o ágil, né? Ou como que as coisas eram feitas antes? Isso é muito legal, cara. A gente vê um movimento que vem acontecendo forte aí no Brasil, talvez nos últimos 7, 6 anos, né? De maior evidência sobre agilidade, a galera começando a falar mais sobre isso e tudo mais. Mas, na verdade, o ágil é uma coisa de muito mais tempo atrás, né? O Manifesto Ágil foi criado lá em 2001. Então, imagina, né? 2001, cara, eu tava na escola ainda. O que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil é um conjunto, cara, de, digamos, boas práticas, pilares, né? E premissas ali sobre o que é o ágil, né? O que é isso, né? O que a galera tanto fala. Eu acho que isso é muito importante entender. Quando o Manifesto Ágil foi pensado lá atrás, né? Ele veio para resolver alguns problemas que já existiam no mundo desde aquela época, que eram como as coisas eram feitas de uma forma mais burocrática e uma forma mais pensada em entregar ali algo que alguém pediu, que escreveu no papel e precisava ser entregue do outro lado. Então você está me dizendo que foi a desburocratização, isso? A ágil veio para tentar desburocratizar um pouquinho isso? Eu vou talvez falar aqui os 4 princípios do ágil, que eu acho que isso ilustra muito bem essa forma de pensar e por que o mundo foi se tornando dessa forma, né? Onde eles falavam lá atrás, e quando o manifesto foi escrito, né? Que indivíduos e interações são mais do que processos e ferramentas. Eu acho que só isso aí, e por si só, já começa a desmistificar muita coisa, né? Perfeito. Software em funcionamento é muito mais importante que documentação abrangente. Colaboração com o cliente é muito mais do que toda a parte de negociação de contratos. Isso é muito mais importante, né? E toda a parte também de responder a mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. Então, se a gente for parar para pensar nesses conceitos aí, nesses princípios do ágil, tudo isso está baseado num ponto central, chamado entrega de valor, né? Não é entregar por entregar,
Não é entregar algo que alguém está pedindo, mas é entender o porquê, né? Não é todo o tempo estar negociando contrato ali com o cliente, disso, daquilo. Eu preciso ser ágil, eu preciso entregar com qualidade, com eficiência, com rapidez. Ágil não é ser rápido, né? Ser ágil não é ser rápido. Existe esse paradigma aí, né? Ressaltar bem isso, porque assim, você ser ágil não quer dizer que você vai fazer a coisa mais rápido. Significa que você vai fazer a coisa melhor da melhor maneira? É isso? Exatamente, exatamente. Obviamente que a rapidez ela tá dentro da agilidade, mas não é só isso, né? Não é sair correndo ali, Sim. Não é uma corrida de 100 metros, né? Mas é como você correr uma maratona ali de forma mais eficiente. Mas por que agora, cara? Por que agora, nesse momento, a gente tá se falando tanto, assim, sobre isso? Porque a gente entendeu a história disso aí, de como a gente desenvolveu a metodologia, mas porque justamente agora, como nunca antes, né? Tanto antes nessa história desse país, nunca se falou tanto sobre Agile, né? Esse conceito a primeira vez que eu ouvi isso, acho que foi em 2011, talvez, 2012. Mas hoje é um standard, né? É um padrão a ser usado. Não tem uma discussão do que tem que ser feito. E quem não faz, está tentando se adaptar para fazer. Exatamente. Assim, acho que por que isso, né, Zeto? O mundo hoje, a gente vive num processo constante de transformação digital, principalmente no Brasil, né? A gente tinha empresas que não tinham esse pensamento, que não tinham esse, digamos, tech incorporado ao negócio de uma forma adequada, né? A TI antigamente, a tecnologia antigamente era muito mais vista como custo, né? Como um mal necessário ali para as empresas sobreviverem. E hoje o mundo está mudando. Então todo esse processo de transformação digital acelerou muito isso. A necessidade das empresas, né? Assim como o Ágil preconiza, que é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Então as empresas antigamente tinham um plano, traçavam um plano estratégico lá de 5 anos, isso, aquilo. Só que isso não existe mais no mundo que a gente vive. A quantidade de startups que a gente tem hoje, a possibilidade de negócios digitais, né? Toda a parte de mídia mudou muito. Então isso fez com que o mundo tomasse uma velocidade muito diferente. E por isso do ágil, né? Você precisa responder mudanças mais rápido do que seguir o plano. Então não dá para ficar naquele plano ali a vida toda. Pô, tracei esse projeto aqui de 1 ano e aí você ficou lá, 3 meses, cara, pensando naquilo para poder executar mais 7 meses ali de projeto. E aí nesse meio do caminho já mudou. O concorrente já lançou outra coisa, aquele produto não faz mais sentido, você perdeu o timing. Então, acho que o ágil hoje ele vem cada vez mais em voga, está muito mais presente na nossa sociedade devido a esse processo de transformação digital que as empresas estão passando como um todo, né? Durante essa pandemia, a gente teve uma aceleração muito maior disso também, né? Com que faz que cada vez mais a gente tenha essa necessidade de responder às mudanças ali o tempo todo, né? A gente precisa ter, né, times que sejam multidisciplinares, que estejam focados ali no dia a dia, para que eles consigam não negociar contrato, mas simplesmente fazer algo que alguém está pedindo, né, que seja feito. E eu acho que dentro disso existe também uma mística que é bem legal a gente falar, e a gente exercita muito isso na CSP Tech, né? Que é sobre a forma de documentação, como é que você trabalha com isso, né? Como que você trabalha com outros clientes, ou como que você constrói produtos digitais. E existe uma mística no mercado aí que a Ágil despreza a documentação. Não, os caras do Ágil ali, cara, eles vão fazendo negócio. Árvore, né? E não quer saber de documentação. O Ágil não é inimigo da documentação, muito pelo contrário, utilizar da melhor forma para entregar valor mais rápido. Exatamente. Não quer dizer que, cara, eu vou fazer um software, se eu preciso colocar um aplicativo hoje, é mais importante ter toda a documentação para ele começar a rodar amanhã, ou é mais importante eu botar ele amanhã no ar e criar a documentação depois, né? Em paralelo. Então, existem muitos paradigmas em relação a isso aí no mercado, mas o Ágil, ele preconiza sim que a gente tenha documentação, preconiza sim que tenha todo um processo de organização e tudo mais. Então, né, voltando aqui nos assuntos, acho que o Ágil hoje está muito em voga devido a esse processo todo de transformação digital que a gente tem passado no mundo como um todo, né, e super aquecido nesse momento, principalmente no Brasil. Então, acho que esse é um pouquinho aí da onde a gente se depara com isso, né? No Brasil e no mundo, né? Assim, é um fenômeno, obviamente, global, né? Então, o que você vê para o futuro disso? Você acha que você consegue prever alguma coisa para onde a gente vai evoluir usando essa mentalidade? Eu acho que o mundo é cíclico, né, cara? Eu venho de uma escola de formação lá de trás, onde a gestão de projetos tradicional, ela era muito mais benquista, né? Então, o cara lá atrás, né? Tinha os institutos todos aí que fomentam, né? E certificam pessoas dentro disso. Você é PMP, não é? Eu sou PMP também. Então, dentro dessa época, lá de trás, o cara que tinha PMP, ele era a mosca branca, né? Era o cara que todo mundo queria ali e tudo mais. Esclarece pra gente o que é PMP, para quem não sabe ainda, a sigla. Beleza. O PMP é uma sigla, né, para uma certificação de um instituto chamado PMI. É um instituto global, né? E o PMP significa Project Manager Professional.
Então, a certificação que você tem como gerente de projetos, né? Então, é mais ou menos nessa linha. E isso era muito bem quisto lá atrás, era muito valorizado, né? E você entendia a coisa de uma forma muito maior. Hoje, com o passar do tempo, você não vê mais tanto essa abrangência do PMP dentro da área de TI. Em outras áreas, engenharia e tudo mais, até continua rolando um pouco, né? Mas acho que dentro da TI, que é onde a gente está mais aquecido dentro desse movimento de agilidade, isso perdeu um pouco de força, né? Por quê? O PMP é ruim e tudo mais? Não, longe disso, né? Só que era muito focado em documentação, era muito focado em processo, era muito focado em ferramental e não tinha tão forte essa questão da interação do lado humano, né? E isso é cada vez mais importante hoje em dia. Ainda mais em momento de pandemia, né, que a gente passou e tudo mais. Inclusive, é um dos temas, esse é o próximo tema da nossa próxima convidada, que é a Yuri Martins, que vai vir aqui com a gente, vai falar sobre gestão à distância, né, que tem toda essa questão. E aí, por uma razão de pandemia, por uma razão de lockdown, por uma razão de estarmos todos numa distância diferente de uma mesa, né, à parte, né, a gente tem funcionários agora trabalhando em vários estados, inclusive o Eric trabalha lá nos Estados Unidos, então é um continente de distância. Como é que a gente faz isso à distância? Você acha que o ágil ele também consegue entrar nessa questão de gerenciamento de times? Como é que você lida com os seus geridos nesse sentido? Perfeito, eu acho que isso é bem legal, né? Dentro do ágil, passa tudo, principalmente, como o Matheus falou lá no início, é um mindset, é uma forma de pensar, né? Então a forma de pensar precisa ser única para o time como um todo, né? Dentro do universo ágil, a gente tem uma série de frameworks, de metodologias, de ferramentas para facilitar o dia a dia. Isso já está muito incorporado para facilitar também toda essa parte de trabalho à distância, remoto e tudo mais. Mas nada disso funciona, nada disso vai funcionar bem se o time não tiver um mindset, se o time não tiver a forma de pensar, né? No ágil, uma das coisas que a gente preconiza muito não é passar uma demanda para alguém fazer, né? As pessoas terem um entendimento de que demanda elas precisam fazer. Então é muito mais um sistema hoje puxado do que empurrado, né? Ninguém empurra a demanda para ninguém. As pessoas simplesmente puxam a demanda que precisa fazer. Ou seja, não deixar alguma coisa que está parada, né? Assim, se está parada porque precisa ser feito. Por que ninguém fez antes? Né? Seria mais ou menos essa filosofia que você colocaria. Exatamente. É aquela coisa da bola quicando, né, cara? Se tá quicando, alguém precisa chutar pro gol, cara. Ah, mas não pode ter essa vaidade ali. Ah, isso não é minha função, ou isso aqui não é comigo, né? O ágil, ele preconiza que as coisas sejam realmente um time, né? Que aquele time funcione de forma integrada, que as pessoas pensem um no outro, que a gente leve em consideração o lado humano da coisa. Então, dentro desse universo todo, isso é muito bacana. É uma forma de pensar, que é uma forma de pensar de como eu entrego mais valor. Como eu faço a construção de um produto digital que faça sentido, né? Como eu entrego algo melhor para o meu cliente. Como eu me relaciono com o meu time. E o ágil tem isso muito forte, que é uma forma de pensar que é ter equipes com pessoas autônomas, né? Que consigam tomar suas próprias decisões, que tenham liberdade para ir e vir dentro do que elas entendem ser necessário. Então, a gente costuma muito falar sobre isso, né? Se eu tenho um compromisso ali com entregas de demanda, eu não preciso ficar em cima da pessoa, pô, você tem que entregar isso ou aquilo. As pessoas precisam se preocupar com esse prazo que elas mesmas passaram, né? E o ágil preza muito isso, nada é imposto ou nada é colocado de uma forma que alguém, você tem que fazer isso. Não, né? Mas a gente precisa ter o comprometimento. Então, pô, se o cara acordou hoje num dia e fala, pô, cara, hoje eu tô meio cansado, agora de manhã, não tô muito legal, e não trabalhar, tá tudo bem. Ele sabe o prazo que ele se comprometeu, ele sabe qual é a data, e depois ele corre atrás. Então, eu acho que as pessoas terem essa autonomia, terem essa liberdade é muito bacana no dia a dia, porque você cria um ambiente realmente mais confortável, né? E dentro disso, as cerimônias que a gente emprega no ágil, as técnicas que a gente utiliza, né? Como, por exemplo, a retrospectiva, que é uma coisa muito comum de acontecer no dia a dia, né? Essa retrospectiva pode ter a melhor pessoa do mundo fazendo, que se não for com um time adequado, se ela não criou dentro daquele time uma zona de conforto, de segurança, para que todo mundo consiga falar o que quiser sem ser julgado, isso não vai funcionar. Então, mais responsabilidade, né, da pessoa também, né? Você exato. Coloca, a gente tem, inclusive, recentemente implementou essa mentalidade para o nosso time de marketing, né? O Matheus aqui, ele puxou isso pra gente, falou, cara, vamos fazer sprint, que é a melhor forma de pensar. Eu acho que, inclusive, é uma forma mais saudável de se trabalhar também, uma relação mais saudável com o trabalho que a gente tem. Esse é um ponto importante que eu queria falar, que é justamente sobre se é um mindset, qualquer pessoa pode ter esse mindset. Primeira coisa. Exato. Porque nós podemos estabelecer esse ponto.
E como você enxerga, Pedro, a questão dos outros times, né? Porque eu acho que um dos nossos objetivos aqui tem que justamente ser o seguinte, cara, se é um mindset, como que um time jurídico usa? Como que um time financeiro usa? Como que você quebra essa parede de ágil ser uma coisa preciosa da tecnologia ou da TI, assim? Como que você enxerga essa quebra dessa barreira que existe hoje? Eu acho que esse é justamente o ponto, né? Porque eu acho que não só para outras áreas da empresa que não são de TI tem essa flexibilidade ali, mas isso acontece também em áreas de TI de muitas empresas mais tradicionais. E o mais difícil dentro de um processo desse de, digamos, transformação ágil passa pelo ponto principal. O mais difícil não é treinar as pessoas, não é ter o ferramental, não é ter ali todas as definições do que a gente vai fazer. Isso tudo é ensinado, treinado, bacana. Agora passa, Matheus, por um ponto essencial que é cultura. Sem um aculturamento correto, isso não funciona. E tem uma figura que cuida disso, né? Tem uma figura dentro do Ágil, que é o Agile Coach, que a responsabilidade dele é justamente essa. Né? Exatamente, mas acho que o Agile Coach, mas ele é um cara que ele não consegue fazer isso sozinho, né? Se ele não tiver patrocínio, turma, né? Exatamente, se não tiver patrocínio, não adianta. E a gente vê que é muito comum chegar em diversos cenários, né? E a galera fala, não, aqui a gente vai trabalhar com ágil, isso, aquilo, bacana e tal. E aí o cara, pô, beleza, mas o que esse desenvolvedor tá fazendo? Toda terça a gente ouve isso. Então, cara, deixa eu te falar, né? Não é bem assim. A gente tá preocupado aqui com a entrega, com o prazo, com a satisfação do cliente no final, com o produto que a gente está construindo, com a qualidade. Esse tipo de microgerenciamento dentro do ágil, não existe muito espaço para isso, né? Mas como falar sobre isso também com uma empresa que está acostumada durante muitos anos fazer daquela mesma forma, né? É muito difícil a gente conseguir fazer uma transformação ágil sem patrocínio. Então, geralmente, quando as empresas iniciam esse processo, ou as áreas iniciam esse processo, a gente precisa ter dentro dessas áreas ou dentro dessas empresas um patrocinador, ou alguém que compre essa ideia ali, que entenda o propósito, que entenda o porquê, para que a gente consiga disseminar isso no time todo, né? Então, sendo uma área jurídica que tradicionalmente no mundo é uma área mais tradicional... Talvez até mais burocrático, de certa forma, né? Exato. É um trabalho muito... Depende de processos burocráticos, isso, né? exato. Que estão fora da jurisdição ali de quanto a pessoa pode... Tem uma coisa muito preto no branco ali da lei, né? É isso ou aquilo e tal. Então, estabelecem-se muitas coisas dentro disso. E aí, você fazer uma transformação numa área jurídica, cara, é difícil pra caramba, né? Então, você diria que tem... Assim, é meio óbvio, né? Mas é bom falar, assim, tem áreas mesmo que são um pouco mais complicadas a gente inserir esse mindset, né? Exato, acho que é pela questão cultural, né? Acho que não é especificamente de uma área, porque hoje em dia existem as low-techs aí, né? São empresas de tecnologia voltadas para a área jurídica. Existe muita agilidade já dentro das empresas jurídicas. Existem empresas hoje especialistas nisso, né? Por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui da área jurídica. Mas se a gente pegar, por exemplo, áreas fora de TI, como marketing, por exemplo, a gente vê que a adoção ali, em via de regra, é um pouco mais fácil. Porque hoje o marketing está muito ligado a esse universo tech, né? E as pessoas geralmente já têm essa cabeça de que as coisas precisam acontecer numa velocidade maior, né? Que a gente precisa ser cada vez mais ágil ali para entregar campanhas, entregar produtos digitais, ou seja lá o que for, né? A gente, inclusive, teve esse papo outro dia. Não sei se foi o Eric que falou com a gente, se não me engano foi ele. Falou assim, uma cultura muito de puxar para si, não de empurrar. Só que tem certas coisas aqui dentro, por exemplo, que a gente adaptou. Eu acho que talvez isso já seja uma metalinguagem do pensamento ágil, que é o quê? Não dá para puxar para si quando não é da tua expertise. Vou dar o exemplo de edição de vídeo versus produção de texto, por exemplo. Eu não tenho como pegar uma tarefa que é produzir um texto para blog e eu puxar, se eu sou videomaker, né? A Letícia, que é a nossa redatora, ela não pode editar vídeo também. Então, é meio que a gente adaptou o processo de forma que todo mundo esteja ali entendendo o que o amiguinho do lado faz. Isso impacta diretamente no nosso trabalho. A gente tem um deadline, tem um prazo certinho ali e pra gente funciona. Eu imagino que seja até uma meta-linguagem, uma meta-aplicação. Isso é ser ágil. Isso é ser ágil. Ágil é ter flexibilidade. Então, vou bater palminha aqui pro time do E muitos trabalhos são assíncronos, né? Então, assim, o importante é, no final da sprint, né? Que é justamente quando a gente vai ver o que foi feito nos últimos 15 dias. É quando a gente vai juntar tudo, né? Então, assim, se você tentar juntar tudo todo dia, ninguém vai trabalhar de forma assíncrona e não vai ter essa flexibilidade. Então, ter essa maturidade também e a confiança no seu time de que as pessoas estão fazendo o que precisa ser feito, ou se não estão fazendo, explicar o porquê. Exato. Só isso.
assim, estou impedido porque isso aconteceu. E por isso que eu acho que é tão... que ficou muito precioso em tecnologia isso, quando na verdade é muito mais simples do que parece. Porque, voltando no exemplo do pessoal jurídico, justamente por ter data para tudo, é muito mais fácil trabalhar com ágil. Porque se você organiza seu trabalho e você tem data para tudo, eu sei tudo que eu vou fazer dentro de uma sprint. E eu consigo fazer que as pessoas conversem melhor entre elas para entregar aquele resultado daqueles 15 dias. Porque se eu tenho um prazo para um processo na quarta-feira que vem, que eu preciso... mas eu não consigo terminar sozinho, porque essa parte o Pedro que é especialista. Eu preciso conversar com ele na terça, então, para terminar. Então, eu acho que dá uma visibilidade muito maior de tempos e movimentos do que tem que ser feito, quando tem que ser feito, por que tem que ser feito e quem são as pessoas que têm que ser envolvidas. Que hoje é basicamente assim. Se eu tenho... Eu não trabalho na área jurídica, é importante dizer isso, mas eu imagino que seja assim, eu tenho esse processo aqui para terminar, quando estiver chegando no prazo, se eu for uma pessoa organizada, eu vou sair correndo aqui atrás das pessoas para me ajudar a terminar isso. E assim, se tivesse isso dentro de uma sprint com objetivos muito bem traçados ao longo do tempo, eu teria uma organização do meu trabalho muito melhor e trabalharia em equipe melhor. Então, acho que esse é um bom exemplo porque está muito distante, né? Parece que está muito distante, mas é simples. Concorda? Exatamente. Eu acho que o ponto todo novamente, o princípio lá do ágil, né? Responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? E é isso que a gente vive todos os dias, né? E um processo hoje acelerado de transformação digital, onde a gente está falando de lançamento de produtos digitais a todo tempo, ou lançamento de campanhas, ou projetos que precisam ser entregues para resolver determinado cenário. Isso tudo acontece hoje numa velocidade muito grande, muito grande. Só que a única certeza, eu costumo brincar com isso, que a gente fala, né? Quando um projeto inicia, a única certeza que a gente tem sobre aquele projeto é que ele vai mudar. Em algum momento, alguma coisa vai mudar, cara. Vai mudar a data de entrega, vai mudar o requisito, vai mudar o tempo, vai mudar o custo. Alguma coisa vai mudar. E se a gente for, né, limitado a seguir aquele plano e não tiver um mindset de responder a mudanças de uma forma rápida, de fato, isso não funciona nos dias atuais, né? Então, as empresas hoje, né, o nosso tema inicial aqui, né? Por que o mundo está indo nessa direção? Por que as empresas têm feito isso, né? Porque tu imagina, cara, você está lançando um produto e aí esse produto digital lá ele tem 12 meses para ser construído. E aí você fez todo um planejamento de tudo que precisava ser feito. E aí, daqui a 6 meses, você descobriu que aquilo mudou tudo. Você precisa pivotear aquele seu produto. Se você não tiver essa flexibilidade, se você não tiver essa adaptação, se você não souber responder essa mudança, já era. Seu negócio não vai para frente, seu negócio não vai funcionar. Às vezes o concorrente lança exatamente o que ia ser a sua carta na manga, só que você já tem uma base pronta, né? E se você, agora, jogar tudo fora, fazer de novo? Não. É isso. Né? Se eu vou repriorizar aqui, vamos voltar a fazer uma ideação, repriorizar o que tem que ser. Não, você vai chegar lá pro chefe, não, cara, não pode fazer essa mudança aí não, porque eu já planejei isso aqui. Não é assim que funciona. Mas mencionou a ideação. Cara, é perfeito, você estabelecer etapas certinhas para você produzir as coisas do jeito certo, entendeu? E quando eu falo coisas, é coisas variadas. A gente mencionou que era jurídica, marketing, tecnologia, assim, 500 mil possibilidades de utilização do mindset. Então, não é uma coisa assim... voltado, de novo, a gente está repetindo isso porque, cara, é para marcar mesmo, não é exclusivo de tecnologia, assim, a gente está aqui justamente para isso, para ressaltar a mentalidade com uma pessoa que entende do assunto de fato, então assim, gente, tem validação aqui do Pedro, tá, gente? Então... E eu sinto que melhora um ponto que é o maior desafio, acho que de todo mundo, que é a comunicação, né? Todo time, mesmo que for um time, ou comunicação entre o nosso time, ou times que precisam da gente, ou que a gente precisa de outros, quando a gente tem uma visão muito clara, né, desses trabalhos assíncronos entre times, eu acho que a comunicação, assim, já dá um salto gigante. Né? Exato. Mas é claro que também a responsabilidade aumentou em cima disso. Acho que a gente está buscando cada vez mais a autogestão de uma forma muito maior do que a gente estava antigamente. Pelo menos quando eu comecei a trabalhar era de um jeito, né? Vou fazer 32 esse ano, então, quer dizer, já trabalho desde 17. A gente já vê uma mudança muito diferente, entendeu? Onde você tinha gestão e microgestão, que a gente já vê hoje como coisas que não podem acontecer no dia a dia, a gente já tá vendo que tem que mudar isso, cara. Só que ao mesmo tempo, a galera que tá chegando agora tem que entender que tem que ter responsabilidade. Se a gente faz um trabalho, a gente faz um trabalho. Tem que se adequar aqui. Exatamente. Acho que dentro desse universo todo ágil, né, que preconiza toda essa união, trabalho em equipe ali, as pessoas estarem próximas, né? E uma coisa que começou a ser deixada de lado, né? Foi a questão de ter chefe. Antigamente você não tinha... Você tinha um chefe, né? Sim. Era o chefe que falava, Felipe, vai lá e faz isso aqui ou faz aquilo ali. Né? Matheus, cara, você precisa fazer isso ou aquilo.
E o chefe era o cara que te cobrava, era o cara que te pedia, né, para fazer algo e era um cara que queria saber o resultado no final. Hoje em dia, com esse universo ágil, esses chefes começaram a desaparecer e começaram a surgir os líderes, né? Líder não é aquele cara que vai falar, Felipe, vai lá fazer isso, aquilo. Ele vai tratar com você de uma forma diferente, ele vai sentar do seu lado, ele vai te pegar pela mão, vai te ensinar a fazer, ele vai estar junto com você na hora que o problema acontecer, ele vai entender o seu lado humano, né? Isso tudo é muito importante. Ou seja, o primeiro princípio já tudo faz o check ali, né? Entender o lado humano antes da... Exatamente. Então, assim, se você seguir esse plano, você chega no final entendendo que aquilo ali funciona. Eu acho que deixou um ambiente mais próspero para esse tipo de perfil, né? Sim. Antes, talvez, esse tipo de perfil era só uma coisa, era um plus, era um extra, né? Era uma coisa a mais, se a pessoa simpática, a pessoa querer trabalhar contigo de uma forma... Que assim, se tivesse resolvendo, ok, mas agora não, né? Agora, se o cara não for desse jeito, na verdade, ele é um detrator do próprio time. Exato. Ele é uma pessoa que atrapalha o time a produzir, né? E isso é um dos principais pontos que a gente vê de falha em implantação de processos ágeis, né? É o pessoal não entender que tudo é baseado em mindset, tudo é a forma de pensar. E aí a gente vê muito acontecer em várias empresas, várias e várias. O cara vai lá, se certifica, ele vai fazer o curso de não sei o que, ele fez o outro, ele comprou a melhor ferramenta, ele implantou a daily, ele implantou a retrospectiva, tá fazendo tudo aquilo ali que o guide manda e não funciona. Por quê? Alguma coisa tá Por que errada não nisso aí. funciona? Porque existe um lado humano, né? Existe um aspecto comportamental. Toda a questão das soft skills, né, que a gente Exato, fala, exato. é óbvio que tem que ser implementada. A gente pode dizer, então, que tem que começar pela vontade, né? A vontade é o principal, já pensar em querer ser assim é muito mais importante do que, como você falou, já chegar com metodologia, ferramental. Cara, isso é importante, óbvio, mas sem ter a vontade, você contagiar outras pessoas com essa vontade, montar um piloto Empatia, dentro da sua empresa, né, porque por onde eu começo? Cara, faz um piloto, tragam pessoas que são entusiastas, né, que estão nesse mindset, que estão pensando em fazer diferente. Monta um piloto com essa turma. Exato. Ah, mas o cara é de outra área. Cara, faz um negócio entre vocês. Não precisa ocupar 100% do seu tempo. Vocês podem formar uma squad que ocupa 5% do tempo. Claro, ainda tem isso. A gente compartimentaliza os horários de acordo com a demanda de cada um. Imagina, a gente vai fazer uma coisa de teste, a gente tem feito isso, né? Coloca um horáriozinho do dia para fazer aquela tarefa ali e vê se funciona, vai testando, né? Você encaixa aquilo no teu horário da melhor forma. Né? Exatamente. Bom, com isso, eu acho que a gente já pode, infelizmente, se despedir, porque o Pedro, ele tem todos os anos de experiência. Eu ia falar tantos anos aqui, mas ele tem todos os anos de experiência aqui. Certificações 1000 aqui, é um cara muito certificado e tem muito pano pra manga pra gente falar ainda. Mas infelizmente a gente chegou no tempo aqui que a gente precisa chamar a próxima convidada. Maravilha. Tá? Não faltarão oportunidades de Não continuarmos esse papo. oportunidade, por favor, entendeu? Fechado, muito obrigado. No próximo episódio a gente vai tentar implementar isso aqui, porque eu vou perguntar muito pra Yuri, que tá aqui na sala esperando a gente, vocês não estão vendo, mas ela tá aqui na coxinha, sobre como gerir time à distância. Provavelmente ela vai mencionar essa questão de mentalidade ágil também, mindset, gestão de equipes à distância e tal. Isso vai encaixar direitinho com o que a gente quer passar aqui. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, cara. Espero te ver de novo aqui. E sempre um prazer te receber e sempre um prazer falar com você. Valeu. Muito obrigado, galera. São as mesmas minhas palavras, sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença. Que tenhamos mais momentos como esse. Por favor, terão. E sempre teremos.